Olá, amigos, colegas e alunos. Mais uma segunda-feira que nós estamos juntos, sempre às 21 horas, no bate-papo previdenciário do IEPREV, onde nós temos o prazer de trazer grandes personalidades do direito previdenciário, do direito do trabalho e do direito tributário. Isso por quê? Porque existe uma relação muito tênue e principalmente quem trabalha com empresa compreende que a relação entre trabalho, tributário e previdenciária ela está cada vez mais próxima. E conhecer essas três áreas nos faz um profissional, sem dúvida alguma, mais completo. Claro que isso também afeta quem trabalha com pessoa física. E hoje eu trouxe um grande especialista que vai falar para nós de todas essas questões, dessa relação tênue que existe entre essas áreas e como o judiciário tem interpretado tudo isso e como isso vai impactar na vida do advogado, seja do advogado previdenciário, ou seja também na vida do advogado trabalhista. Mas como a vida não é só flores, hoje eu quero falar uma notícia um pouco triste também. Eu até anotei aqui, fiz umas anotações para não esquecer, até porque me emociona um pouco falar desse tema, mas eu quero dizer para vocês que este programa ele é gravado em memória de uma querida advogada, uma querida amiga, a Andréia Costa, que nos deixou nesse sábado. A Andréia é muito jovem, na flor da idade, eu diria, formou no início do ano, já aprovada na OAB, seguia apaixonada pela vida e pelas novas conquistas e oportunidades que a vida lhe apresentava. Amorosa, amiga e profissional comprometida, com um bom humor incrível e um sorriso maravilhoso. Se a morte é mesmo uma viagem, e eu particularmente acredito nisso, e nós passamos a viver em uma outra dimensão, nossos entes queridos passam de fase nessa vida e tendem a estar melhor do que nós. Então, um grande abraço para Maria Francisca Gomes, nossa querida Francisca, que sente com certeza demais a falta da Andréia no escritório, no dia a dia, para a Gabi Fernandes também, para a Adriana Oliveira, que foram as pessoas que me apresentaram a Andréia, com quem eu tive a graça divina de ter a possibilidade de partilhar alguns conhecimentos e também aprender com ela. Então, eu quero mandar um grande abraço para todas essas pessoas, a Andréia, que sempre esteve conosco, que sempre participou, a Maria Francisca, que sempre escreve aqui nas nossas lives. É claro que a live é motivo de alegria, mas a gente não pode deixar de falar quando alguém tão querido, que participa tanto, deixa esse plano e a gente não pode deixar de fazer uma homenagem. Então, para todos os familiares da Andréia, este programa, um programa de conhecimento, um programa em que a gente discute o direito social, é em homenagem a ela, e eu tenho muito prazer de dizer que a Andréia, embora vai fazer muita falta para nós, eu creio que ela está num lugar muito bom. Mas como a vida continua para nós que estamos nesse plano, e não tem sido fácil, porque o dia a dia do direito previdenciário, ele tem sido um embate atrás do outro, do direito trabalhista pós-reforma também, hoje eu trouxe para falar com vocês uma pessoa muito querida, o professor Carlos Alberto Pereira de Castro, que é um ícone no direito trabalhista e no direito previdenciário. Boa noite, professor Carlos. Boa noite, como vai, Ana Paula? Tudo bem? Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui mais uma vez. Muito bonita a homenagem, é isso mesmo. A nossa condição humana ela é finita e a gente tem que olhar para ela sempre com a perspectiva de o que podemos deixar de legado para que o mundo seja melhor, né? E eu acredito que essa pessoa tão querida de todos aí tenha feito isso nessa sua curta trajetória. E cabe a nós agora prosseguir, né, para que as coisas tomem o rumo que deveriam tomar, e às vezes necessária é a atuação do advogado, como a gente estava conversando um pouquinho antes de começar. Com certeza. Bem, não é fácil, né? Eu até falei meio rápido, assim, para não me embargar nas palavras, mas eu acredito muito nisso também. Professor, eu queria que você falasse um pouquinho para nós. Nós já tivemos a oportunidade de conversar, né, nos primeiros programas do bate-papo. Por sinal, quero comentar que o programa está fazendo 1 ano esse mês. No mês de agosto, estamos fechando 1 ano do programa. E comentar que de lá para cá muita coisa aconteceu. Quando nós tivemos a sua entrevista, a gente ainda estava vivendo com dúvidas a respeito do que seria o reflexo da reforma trabalhista na esfera previdenciária. Porque as coisas acontecem, né, doutor Carlos, mas a gente leva um tempo para saber como que ele vai se desenhar, como é que vai se desenvolver no dia a dia. E eu queria lhe passar a palavra, porque assim, nós até comentávamos antes de começar o programa, que existe assim eu diria até assim, um desânimo,
que se alastrou entre as pessoas, principalmente no trabalhista. E a gente vê isso acontecendo agora com o previdenciário. Muita gente está falando, o previdenciário acabou, o previdenciário não vai existir mais, o que não é uma verdade, né? Porque a gente sabe que aí por muito tempo, além do planejamento, que agora vai ser cada vez mais necessário, a gente também vai ter que trabalhar com as pessoas que estão nos intervalos entre um regime jurídico e outro. E eu gostaria de lhe passar a palavra para o senhor traçar, você, senhor, ainda não me decidi, para você traçar para nós uns 5 minutinhos do que você tem visto, o que você acha que vai acontecer e aí a gente começa a tratar dos pontos em especial, lembrando que você vai dar um curso aqui em São Paulo sobre esse tema, um curso que tende aí a trazer um alento para quem não sabe o que fazer. É essa a ideia do curso, né, professor Carlos? É isso mesmo, é isso mesmo. Conversando com a doutora Helena, né, coordenadora do IEPREV de São Paulo, a gente conversando sobre assuntos diversos, eu comentei dessa minha preocupação, que também é preocupação dela, e acho que de todos, do doutor Roberto, enfim, né, a própria Ana Paula, a gente conversando, sobre essa ideia do futuro, né, o futuro da advocacia em direitos sociais, previdência, trabalho, e essa preocupação de ter realmente uma luz no fim do túnel, né? Realmente um alento, uma nova forma de ver. Eu creio, disso tenho certeza, que não há, na verdade, uma derrocada da advocacia nessa matéria. É um momento de recriação, né, do trabalho do advogado. Primeiro, falando já do previdenciário, a alteração que possa vir a acontecer, ainda não aconteceu, mas estamos no processo aí de tramitação da reforma, e eu acredito que até o dia 27 de setembro não tenhamos ainda o texto aprovado, dado a velocidade com que as coisas andam. Acredito que fique lá para outubro, se é que vai ser isso, mas já vai dar para ter uma ideia. E, de todo modo, tem todo o debate que sempre se dá, toda vez que há uma reforma, em cima de direito adquirido, regras de transição, situações em que as pessoas, eu acredito que os escritórios de advocacia previdenciária, inclusive, estão tendo até um fluxo maior de pessoas, porque todos querem, na verdade, averbar um tempinho para tentar escapar das mudanças. Né? Então, vai acontecer isso ainda depois da reforma, porque as pessoas, dizem os estudiosos do direito previdenciário, né, sofrem daquela chamada miopia social, né, não enxergam senão o perto, mas quando o perto se aproxima, aí começam a correr, e de modo até desenfreado e até de modo atabalhoado, às vezes. Então, cabe ao advogado fazer esse cuidado. Olha, peraí, não precisa sair voando atrás de um requerimento de aposentadoria, calma, se você tem direito adquirido, vamos pensar. Então, é a questão do planejamento, com certeza, um dos aspectos. O outro é sempre o debate sobre o direito já posto, e o que vier também merecerá um debate. Não é? Por quê? Porque, ao fim, a gente vai precisar analisar se todas as normas colocadas em vigor são válidas, se poderia se fazer alterações do quilate que se está propondo. Então, muita coisa, inclusive, já saiu do texto original graças a essa situação. Né, desse debate que se deu nesse espaço de tempo aí, desse primeiro semestre, muita coisa já arrefeceu. Né? Aí temos a medida provisória 871, que virou a 13846, a lei, que já tem aí também suas repercussões. Então, esse é um tema do curso, falar dessas repercussões da 13846. E quanto à parte trabalhista, né, em que pese a diminuição significativa do número de processos, né, dados os riscos da sucumbência, especialmente isso. Então, quer dizer, na verdade, são os próprios trabalhadores que têm evitado, né, talvez nem tenham mais ido aos escritórios de advocacia como iam, pelo menos consultar para ver a possibilidade do seu direito. Mas a advocacia trabalhista também não vai se esgotar, a meu ver, naqueles litígios que antes eram, aquele litígio do empregado que perdeu o emprego e vai lá buscar a rescisão e mais algum direito que tenha sido lesado e tal. Temos as questões acidentárias que nunca vão deixar de existir, lamentavelmente, diga-se de passagem. Sim. O número de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais no Brasil é estrondoso, é triste de ver. Então, isso é uma demanda constante.
gostaria que acabasse, mas não há perspectiva de acabar. E dentro do curso, e aqui talvez no nosso bate-papo, a gente conversar um pouco sobre o que eu penso a respeito da advocacia trabalhista, do que já fez, inclusive por muita gente, e que talvez tenha lá ainda mais alguma coisa a fazer em cima, e para aqueles mesmos clientes, para aqueles mesmos trabalhadores que já buscaram direitos e não sei se receberam todos os direitos, efetivamente. Né? Então, essa é a ideia que está também por trás daquele curso do dia 27 de setembro. Excelente. Eu vou aproveitar, doutor Carlos, dar um abraço aqui para o pessoal que está conosco, o Anderson, que até é meu esposo, ele sempre assiste. Às vezes eu estou em outra cidade fazendo a live e ele está ali. Então, primeiro boa noite é para ele. Para Brunella Pietro, Araci Correia, Vicky, nossa consultora, a Márcia Regina Lopes, Roberto Dias, boa previdência a todos, o Marcos Apolinário, que está sempre conosco também, a Maria Inês, a Márcia Regina Lopes, a Marli Santana, a Ana Lúcia Laís Nunes, a Ivoneci, o Edivalto, a Maria Aparecida Naime, de Nepomuceno, Minas Gerais, Roseli Bernardo, Araci Correia. Araci está falando aqui, linda homenagem à colega Andréa Costa, que continuará brilhando ao lado de Deus. Araci, com certeza, tenho muita fé nisso, tenho certeza que ela deve estar também sempre nos abençoando, né? Acredito muito nisso, nos nossos entes queridos. Isabel Reis, a Kênia Araújo, de Patos de Minas, a Marli Santana, de Ubaitaba, Bahia, cidade de Isaquias Queiroz, o campeão de canoagem. Muito bom, Marli, fazer essa referência para a gente ir conhecendo esse Brasilzão maravilhoso que está aqui para acompanhar o Dr. Carlos Alberto. A Márcia Regina, a Ana Enes, olha o que ela escreveu aqui, Carlos. Adoro, amo as aulas do professor Carlos. Ele me deu uma dica uma vez que salvou um processo do escritório. Olha que coisa boa, hein, Carlos? Vamos ver se eu consigo salvar mais alguns hoje. Vou salvar mais alguns essa noite. O Cícero Aurélio, a Roseli Bernardo, a Flávia Lopes, o Tomás Cruz. Tomás Cruz, muito obrigado pela homenagem à nossa querida Andréia. Ela amava essa profissão e com certeza aprendeu muito com vocês. E nós com ela, Tomás. Eu tive o prazer de estar com ela em fevereiro, foi a última vez que eu estive com ela, na despedida de solteiro do pré-casamento da Adriana, e foi um dia de muitas risadas, muita coisa boa, e eu quero dizer que vou guardar as melhores recordações. Cícero Aurélio, Andréa Novak, que trabalha comigo, nossa querida Helena, aqui a Helena Venhausen, que é a nossa coordenadora de São Paulo, que está organizando o curso do Carlos Alberto, organiza sempre com vários cursos, Helena, sempre com turma cheia. Um grande abraço para ela mandou aqui um boa noite para mim e para você, Carlos. A Valéria Cristiane Naves, a Adriele, nossa coordenadora também, a Márcia Roqueto, a Michele Marinho, São Paulo capital, a Kátia Sueli, nossa coordenadora da Bahia, Marli Santana, José Antônio de Rezendes, quanta gente aqui, gente, olha só, Carlos, que sucesso. A Carol Esprícigo, que é de Florianópolis, te mandando um abraço. Alex Sertão, nosso queridíssimo professor, querido, muito querido, sempre já veio aqui no bate-papo também. A Paula Moura Leite, que está conosco sempre. Luciana Lima, Wilson José, a Marli Santana, que ela está falando aqui que leu o texto e achou um absurdo a questão do afastamento do trabalho após a aposentadoria, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. A Viviane, nossa coordenadora do Rio Grande do Sul, Pablo Moreira, Marli Santana, nossa coordenadora de Goiânia, a Bruna Correia, nossa coordenadora de Florianópolis. Você conhece a Bruna, né? Com certeza, né? Sim, a Bruna é uma queridíssima também, super atuante aqui em Santa Catarina. Nayara Dornelas, nossa aluna queridíssima, Gustavo Escobar, Alessandra Costa. Meu Deus, você está fazendo muito sucesso, Carlos? Não estou conseguindo dar o boa noite para a gente começar o programa? Alexandra Lacerda, Jolie Marobim, Daniele Costa, Lair Santos. Pessoal, desculpa se eu pular alguém, senão não vou conseguir passar a palavra para o professor Carlos. A Sueli Marques, o Renato Rosseto, a Mônica Souza, a Maria Aparecida Batista Campos. Meu Deus, você está muito sucesso, Carlos. Sim, sim, e muitos dos nomes que eu já conheço pessoalmente, dos congressos do IEPREV, o recente lá de BH, que foi sensacional, os cursos em São Paulo, aqui em Florianópolis, tem pessoas que me deram a honra de vir a Florianópolis para assistir um curso comigo. Eu já de vários nomes aí, lembrei de alguns que estiveram aqui, então é um prazer revê-los, ainda que não esteja vendo, né? Mais uma vez, trocar ideias com tanta gente bacana.
E a Heloísa Pancotti, esposa do nosso queridíssimo Pancotti também, então um beijão. A Heloísa, eu não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, mas em breve terei esse prazer, já tem alguns planos aí, decorrente de algumas indicações do nosso amigo Marcos Serral. Carlos, vou passar a palavra então para você, para a gente começar, enfim, né, com o nosso tema. Eu acho que uma coisa que a gente podia, então, iniciar o programa seria falar dos reflexos da MP, antes da gente falar dos problemas da advocacia. Essa medida provisória, ela foi, na verdade, a gente falou tanto da PEC, a gente lutou tanto contra a PEC, que eu até falo o seguinte, eu acho que o governo se aproveitou do nosso desespero com a reforma da Previdência e lançou uma mini reforma que afeta de uma forma grave a vida das pessoas. E a gente estava tão tratando da PEC, que era o mais grave, que era mais, assim, grandiosa, digamos, nas mudanças que estava trazendo, não que fossem boas, né? A palavra grandiosa nem sempre quer dizer que é algo bom. Vou trocar o grandiosa por gravosa. Sim. E a gente foi, assim, abarroado por essa medida provisória que quase sem defesa, porque não tivemos oportunidade, foi aprovada. O governo esperava, pelo que eu conversei com muitos amigos em Brasília, esperava aprovar 70% da medida provisória e aprovou mais de 90%. Porque a medida provisória foi aprovada aí quase que integralmente. Então, eu queria passar as palavras primeiro para você tecer alguns comentários sobre a medida e a gente começar a bater ponto a ponto. Certo. Me parece que aqui a história meio que se repetiu com a reforma trabalhista. A diferença é que a reforma trabalhista passou 100% do projeto. Sim, foi horrível. E agora tivemos quase isso. Pequenos pontos que acabaram não sendo aprovados, mas o estrago foi feito. Eu compacto da tua impressão e vou além. Eu creio que foi um grande balão de ensaio para saber, afinal de contas, qual era a margem de erro para colocar uma reforma de previdência que dependesse de um quórum qualificado. Então, quer dizer, passada a medida provisória, bom, temos quórum. Né? Há quem vote a favor de tudo isso e mais um pouco. Então, eles se sentiram mais à vontade para colocar a PEC e, com isso, também, de certo modo, criar esse diversionismo, né? Que é o colocar vários bodes na sala e, enquanto você se concentra em um, o outro vai fazendo o estrago. É realmente preocupante, né? Porque não se teve o debate, mais uma vez, né? Estamos carentes dessa ferramenta fundamental da democracia, né, que é o debate com aqueles que conhecem, tratam, lidam com isso. Né, estamos sempre sendo atropelados aí pela mídia e por aqueles que querem aprovar determinados aspectos de mudança apenas para satisfação de interesses de pequenos ou de grandes grupos, depende, isso não é relevante, né, é importante que haja ponderação disso. E agora vamos ter, sim, que nos debruçar sobre essas mudanças, dentro já daquilo que eu falei. A advocacia previdenciária tem atuação necessária aí, porque não acredito razoável, diversos pontos da medida provisória são questionáveis judicialmente, sob o prisma da constitucionalidade e depois sob o prisma da interpretação, mesmo que vencida a questão da constitucionalidade. Acho que tem muito trabalho a fazer aí em cima dessa lei 13.846. Perfeito. E essas questões todas que nós vamos tratar agora, elas, eu acho que ficaram um pouco mais gravosas quando a gente pensa assim, olha, eu tinha formas de fazer prova e eu ia na agência do INSS com todas as dificuldades que nós enfrentávamos lá, que são, né, corriqueiras, alguns lugares mais graves, em outros menos graves, mas nós tínhamos ainda o contato pessoal com o servidor. Uhum. No decorrer dessas medidas tão gravosas, que veio aí a trabalhista, veio a previdenciária, veio a medida provisória, né? A gente ainda se depara com uma nova realidade administrativa. E tudo tinha para ser boa, mas na prática não tem sido. A questão do processo digital era para ser algo incrível. Nós esperamos isso por anos, né? Eu sempre, quando estava no CRPS, eu falava, olha, a plataforma do EPROC, o TRF4, doou para o CRPS
e foi super bacana. Quem sabe o INSS podia aproveitar a plataforma também. No fim, outra foi criada, deu tudo certo. Mas na prática, não é o que acontece, né? A gente consegue protocolar tudo, perdemos o contato com o servidor, né? Hoje, para você ter contato com o servidor, não tem sido fácil, e você coloca lá o processo e ele está levando 12, 13, 14 meses para sair a primeira exigência. A gente está vivendo um caos. Eu não Sim. tenho medo de dizer isso, né? Não é uma questão alarmista, é uma questão realista. Nós Sim. estamos vivendo um caos. Esse caos ele é no direito previdenciário, ele está havendo no direito do trabalho, e eu não estou nem falando de partido aqui, estou dizendo que é o momento que a gente está vivendo, é um momento de caos. Esse Sim. momento de caos, ele tá dificultando tudo, porque já seria difícil, né, doutor Carlos, nós vivemos essas reformas num INSS normal. Mas Sim. nesse INSS totalmente novo, no qual tudo é digital, no qual o servidor, você não tem contato com o servidor para explicar algumas coisas. A carta de exigência demorando 1 ano. O cliente, ele cansa de você e ele fala, não, você que não está fazendo, ele não acredita que o INSS não está atendendo. E ele procura outro escritório. E quando você vê, você está entrando com uma ação judicial, ou melhor, você está com um recurso no CRPS correndo, recurso bom, algo que era para dar certo, a pessoa já está com uma ação no juizado com outro advogado. A advocacia está vivendo caos. Não tem como não dizer que isso está vivendo um caos. Está sendo difícil para o advogado administrar tudo isso. O que você diria para essas pessoas, assim, a respeito de ter um pouco de paciência? Porque esse caos a gente já viveu outras vezes. Não é novidade. Talvez ele seja um pouco mais grave. Mas a gente já viveu outros momentos de caos, principalmente para quem conhece o histórico, né? É verdade, é verdade. O problema né, quer dizer, a digitalização ela vem no momento em que o INSS está sendo sucateado, né? Quer dizer, ele já tinha um histórico de sucateamento no sentido da redução de pessoal, do aproveitamento de mão de obra pouco qualificada, como é o do 135, uma quantidade gigantesca de estagiários que desconhecem a fundo o tema, têm um conhecimento, mas não se compara ao de um analista da Previdência, enfim. E aí, naturalmente, que reflexo das reformas, essa corrida desabalada às aposentadorias, especialmente no regime próprio da União, atinge exatamente o corpo funcional do INSS. Então, na verdade, a demora ela também vem em razão da quantidade reduzida de servidores, né? Então, quer dizer, temos menos servidores para atender uma quantidade maior de pessoas que deve estar, como eu disse, procurando alguma saída para fugir da reforma, para não ser atingido pelas mudanças que vêm por aí, e o caldo disso aí é extremamente desfavorável, né? É necessário, acredito eu, que as comissões de previdência das OABs, elas tentem, de alguma maneira, tomar esse debate, chamar a advocacia previdenciária e explicar que há que se tomar medidas, mas sem esse assodamento, sem esse atropelamento do ato praticado já por um outro profissional, né? E acho que no limite extremo o Ministério Público Federal já pediu explicações, né? Eu creio que, tal como no passado, uma ação civil pública vai ser o caminho, daqui a muito pouco tempo, se é que já não passou da hora, né? Sim. E acredito que aí a OAB tem, aí já falando de Conselho Federal, um papel relevante para que se cobre realmente um resultado dessas medidas, né? Porque esse final de semana, dando aula em Porto Alegre, na pós da Escola da Magistratura Federal, alguns advogados faziam queixas exatamente nesse sentido. Quando impetra um mandado de segurança, aí, quando eles são notificados para prestar informações, eles soltam uma carta de exigência. Só que é uma carta de exigência sem pé, sem cabeça. Quer dizer, não existe exigência, é simplesmente para dar um andamento no processo. Mas não há exigência nenhuma. Então, quer dizer, além disso, além de tudo que já foi bem colocado, ainda tem essa situação que viola, inclusive, a questão da boa-fé, né? O processo administrativo se pauta pelo princípio da boa-fé, não só do administrado, né, mas da administração, que não era necessário nem falar nisso.
Então, isso Deveria ser implícito, né? eu fiquei estarrecido com a informação. Não tinha conhecimento. Sabia dos mandados de segurança e que acabavam gerando algum resultado, mas não esse resultado, que é um resultado que é Que é um simplesmente falso resultado, né? falso. Porque, na verdade, eles só estão empurrando o problema, eles não Aham, estão resolvendo. Agora, o aham. que eu acho ainda mais grave, professor Carlos, é que os alunos me contam o seguinte, que quando eles chegam na agência e falam, eu queria conversar sobre tal processo, a juíza, assim, o próprio servidor já pegou isso como algo natural. Então, É, ele fala, faz juização, tempo, né? juização, Faz não tempo. tem nada que dê para fazer aqui. Aham. Então, isso eu acho assim que quando a gente vive um problema, mas o problema ele perde a importância para a própria administração. A administração trata aquilo como algo comum, ela perdeu a vergonha, vou dizer uma palavra bem assim, É, a desídia, se perde a vergonha pela desídia. Aí perdeu a a gente está no compostura. fundo do poço, né? O É, que eu gosto, o que é bom saber é que os poetas falam o seguinte, que quando você está no fundo do poço não tem como descer mais, só tem como pois é. subir. Só precisamos Eu saber se chegamos no fundo. Né? eu espero que esse seja o fundo, O fundo, e que não tenha como descer mais do que isso. é Deixa eu verdade. registrar a presença do nosso presidente, Dr. Roberto de Carvalho Santos, aqui, mandando boa noite para você, Carlos. Salve, meu mestre. Tudo bem. Então, um grande abraço por ele estar conosco. Carlos, e partindo para o lado prático, queria que você falasse um pouquinho para nós o que mudou. Então, a reforma trabalhista vem, muda diversas coisas, dificulta um pouco a vida do segurado, porque agora o segurado vai ter mais dificuldade de provar vínculo. O vínculo ainda é um problema no Brasil, o número de contratos informais, a falta de registro na carteira, carteiras que são assinadas, mas que não são recolhidas, a GFIP ou agora no novo E-Social, essas pessoas elas constam ali na carteira, mas eu sei que a carteira importa, mas a gente sabe que só vai ter reflexo na vida do segurado se ela tiver averbada, se tiver uma anotação no CNIS, se isso tiver um recolhimento, porque embora não se possa cobrar do empregado, eu tenho inúmeros casos no escritório de pessoas que estavam trabalhando na empresa, que tinham carteira assinada e o INSS nega um auxílio-doença. Pior, nega um auxílio-doença acidentário. Até essa pessoa buscar a justiça e provar a verdade, ela já teve um dano na vida dela, muitas vezes irreparável. Eu tive clientes que foram despejados da casa com a família, clientes que não conseguiram pagar os remédios do tratamento porque a empresa não tinha uma visão social, não auxiliou. Como também vou fazer aqui um comentário, eu tive empresas que me contratavam na época para dizer, olha, a gente teve um problema aqui no cadastro, essa pessoa está com o CNIS igual está com o CPF de outro empregado, houve um erro. Nós tentamos consertar, fomos até o INSS não quis fazer o conserto, não aceitou os 20 e poucos anos do empregado como carência. Nós vamos pagar o salário dele, nós não vamos desampará-lo, mas a gente precisa que a senhora conserte. Então, eu tive todos esses tipos de caso na vida dentro do escritório. Empresas contratando para resolver o problema, empresas preocupadas com a questão social e empresas que viram as costas para o empregado como se não tivessem nada a ver com isso. E às vezes eu tenho lá um segurado, carteira assinada, desamparado num momento de um caos social, ou pior, desamparado no momento de um acidente de trabalho. Sim. Qual que é a minha pergunta? O que a medida provisória dificultou e qual é o reflexo que isso tudo, e a medida provisória e a reforma trabalhista, Sim. e o reflexo prático disso na consecução do benefício previdenciário? Realmente esse eu acho que da medida provisória toda, é claro que o trabalho rural teve ali a questão da declaração, que não pode mais ser do sindicato, isso vai diminuir bastante a questão da produção da prova, tem a questão lá da prova da união estável, tudo aquilo ali que merece comentários também. Mas me parece que o ponto-chave, pelo menos do meu ponto de vista, o mais complicado que virou lei foi a alteração do 55, parágrafo 3º da lei de benefícios. Porque quando já era complicado exigir do segurado prova, início de prova material a respeito do tempo trabalhado. Né? Todos nós que militamos na área social, seja em qualquer área, né, o advogado do empregado, do empregador, quem trabalha na magistratura, quem trabalha como servidor do judiciário, sabe perfeitamente que o mundo do trabalho informal, o mundo da falta de carteira assinada, é o mundo do sem documento.
Não tem recibo, não tem contra-cheque, não tem cartão-ponto, não tem ficha de registro, não tem contrato escrito. Ele é um fantasma, esse trabalhador. A empresa faz por onde que ele seja bastante fantasma. O pagamento é em cash, para fazer uma transferência eletrônica, se o cara não for bom da cabeça. Né? Então, tudo é para evitar, para, digamos assim, impedir e criar todos os obstáculos possíveis, ele produzir uma prova de que ele era empregado. Tá? E aí vem a medida provisória, que é transformada em lei nesses exatos termos, e coloca ali a palavra contemporânea, depois do índice de prova material. Quer dizer, qual é o objetivo? A meu ver, é muito claro. É o atingimento daquelas ações trabalhistas que visavam reconhecimento de vínculo quando não tinha prova documental. Então, sim, que é o nosso cotidiano, é o cotidiano que eu, na semana passada, a última pauta de audiência que eu fiz na semana passada, eram 9 audiências, 8 eram sem carteira assinada. 8 de 9. 8 instruções de 9 sem carteira assinada. É claro que aí, não sei se todos são vínculos, ou se não, mas ficou bem evidente que esse debate é o debate da hora. As estatísticas têm dito que o número de empregos que aparece são empregos informais, quer dizer, não são empregos, no final das contas, porque não geram repercussão previdenciária. Sim. E aí, quando coloca o contemporâneo, você está fulminando definitivamente. A prova já era diabólica, já era uma prova que Marinoni e Arenhardt chamam de prova que viola o princípio da aptidão. Quer dizer, você não consegue produzir uma prova material porque ela não existe. Como é que eu vou exigir prova documental de um negócio que não é documentado? Que é a prova negativa, né? A prova impossível. Impossível. E aí vem o contemporâneo. E aí, o que eu tenho dito? Né? Disse lá em BH, inclusive na oficina, durante o Congresso. Hoje, com a questão do risco da sucumbência na Justiça do Trabalho e a quase certeza, para não dizer certeza, de que essa demanda trabalhista não repercute diretamente na Previdência, né, porque vai cair nesse dilema, vai ter que ajuizar a ação de novo na Justiça Federal, eu tenho dito assim, olha, entrem direto. Se a finalidade é exclusivamente previdenciária, não há créditos trabalhistas imprescritos, entre direto na ação, entre com a JA e depois negado, entre direto com a ação na Justiça Federal, porque existe, ajuizar a trabalhista correndo o risco de sucumbência para depois pegar essa sentença e ter que começar tudo de novo, não vale a pena. Então, já aqui é uma das coisas que é necessário dizer. Né? Aquela ação trabalhista para fins previdenciários, ela cada vez mais fica, a meu ver, desaconselhável. Recente, eu peguei o processo já tinha sido ajuizado de uma viúva pedindo vínculo de emprego de um trabalhador falecido. Faleceu no curso do contrato, sem registro. Evidentemente, a pensão foi indeferida. Né? E aí estavam os dois na minha frente, e eu acabei fazendo a conciliação, mas tentando cercar com os máximos cuidados a possibilidade do reconhecimento disso perante a Previdência, porque sempre vem aquele argumento estapafúrdio de que é fraude, que é tentativa de obter uma pensão indevida e tal, e o indivíduo morreu trabalhando. A prova maior de que ele era empregado é que ele morreu trabalhando. Né? E eu não sei como que pode se conceber de modo diferente a situação. Mas esse ponto, a meu ver, é o ponto mais crítico dessa Lei 13.846. É o primeiro tópico, digamos assim, da discussão. Eu gosto sempre de citar um exemplo, até eu peço perdão que eu já citei esse exemplo para você outra vez, mas eu vou comentar com quem está assistindo aqui conosco. Eu tive um caso emblemático que me marcou de um modo muito, muito profundo no escritório, quando eu ainda estava no escritório, porque agora estou licenciada, né? Mas foi o caso de uma menina de 19 anos, que era auxiliar de restaurante, e saiu na hora do almoço buscar alguns mantimentos que tinha acabado, e nesse momento foi atropelada por um caminhão. Ela estava de moto, e o acidente foi tão grave que ela perdeu a perna, uma das mãos, e ficou com uma sequela no abdômen bem, bem significativa. E o que me deixou muito chocada nessa época? Porque esse restaurante ele não tinha alvará para trabalhar. E, obviamente, se ele não tinha alvará, ele não tinha nada. Tudo isso que você citou é o que acontecia com ela. Não tinha carteira assinada, recebia em dinheiro, não tinha prova. E eu fiz na época, a gente optou por direto na vara previdenciária, porque justamente a gente já sabia que não teria essa questão do trabalhista servir como início de prova material,
essa questão aí que a gente já vem debatendo há muitos anos, né? A falta de prestígio que se dá para uma decisão trabalhista dentro da esfera previdenciária. Por mais que eu possa até dizer que o INSS não participou, eu tenho que, no mínimo, reconhecer a validade de algumas provas, mas eles não fazem isso, né, doutor Carlos? E vai ficar muito pior agora com a medida provisória. Ficou pior. E nesse caso dela, nós ganhamos em primeiro grau, foi um sucesso, porque o que a gente conseguiu? A gente conseguiu testemunhas que almoçavam no restaurante. A gente conseguiu um fornecedor que entregava ovos no restaurante, então a gente conseguiu tipos de testemunha diferentes, pessoas que eram compradoras, né, clientes, e pessoas que eram fornecedoras. E também a pessoa que alugava o imóvel para o dono do restaurante. Para minha surpresa, a turma recursal na época não reconheceu, disse que usou aquela disposição legal que a gente tem no decreto, de que eu não posso fazer prova de tempo de trabalho, tempo de contribuição exclusivamente com testemunho. E me deixou muito triste, porque não havia outra prova, não existia. E essa menina, ela perdeu a total capacidade dela aos 19 anos de trabalhar, e a gente não tinha, o restaurante desapareceu, né, o dono do restaurante, obviamente, desapareceu. Ele deixou uma declaração em cartório de que ela trabalhava para ele e sumiu, óbvio, né? Medo da responsabilização, da questão da Receita Federal. E eu lembro muito bem que um dos argumentos da sentença, com todo o respeito que eu tenho à turma recursal, mas foi o fato de que não havia alvará do restaurante. E esse argumento foi um argumento tão... Não tenho palavras para dizer, palavras educadas para dizer o que eu penso de um argumento desse, que é dizer assim, o fato do dono do restaurante não cumprir a lei e que nunca foi fiscalizado por ninguém, faz com que aquela pessoa não tenha direito a nada. Hoje essa menina vive com LOAS, né, com todas as dificuldades que um LOAS ele representa, e levou tempo para conseguir, fez mais de 10 cirurgias, uma situação muito grave. E a gente tentou de tudo, porque qual que é o problema? Quando cai no juizado, aqui a gente vai para uma questão até processual, mas que é importante a gente citar para quem está nos assistindo. Você depende do dito acórdão paradigma. E a minha questão era discutir prova. Então a gente não consegue sair do juizado, né? Então, infelizmente, aí eu acho que isso assim serve só para contextualizar tudo que o senhor citou, que são essas dificuldades de lidar com o dia a dia. Uma coisa bonita está lá na legislação, é tão bonitinho para a gente fazer, mas na hora de viver aquilo com o cliente, funciona de outro jeito. Sim, e note como a questão... eu falei também semana passada no congresso aqui em Florianópolis, né, deram a oportunidade de abrir o Congresso Catarinense Previdenciário aqui da OAB, a mensagem que eu deixei ao final tem a ver um pouco com isso aí, né? A necessidade, acredito eu, das mudanças na advocacia de direitos sociais é um estudo muito grande em cima de hermenêutica. Porque quando a gente tem um texto legal, fica parecendo assim que são favas contadas, né? Então, está escrito lá agora que é prova material contemporânea dos fatos, não se admitindo prova exclusivamente testemunhal. Eu escrevi um texto, já vão aí 10 anos, eu escrevi um texto no Jus Navigante, quem está aí nos ouvindo, pode depois acessar o Jus Navigante, pega pelo meu nome, vai ter 2 ou 3 artigos meus só, eu não escrevo muito para lá. Eu vou procurar também. E eu faço a referência a essa... Eu tento desconstruir o texto do 55, parágrafo 3º, redação da época, porque tinha um projeto de lei tramitando exatamente para piorar a situação. E aí eu fazia referência a isso. Como é que eu vou exigir prova exclusivamente pessoal? Mas ele fala em caso, salvo caso fortuito ou força maior. Aí eu fazia a seguinte colocação: olha, caso fortuito ou força maior, o quê? Evento alheio à vontade da pessoa. É um evento alheio à minha vontade trabalhar sem carteira assinada. Me impõe um trabalho sem carteira assinada, ou caso contrário, eu passo fome. Então eu vou trabalhar sem carteira assinada não porque eu quero, mas porque eu trabalho que me coloca. Trabalho que se apresenta para a minha pessoa. Né? E, como eu disse, né? Então, no mundo dos fatos, esses documentos não existem. Então, evidentemente, se você não quiser, de qualquer forma, né, o intérprete, né, o juiz, a turma, enfim, quem decide, não quiser declarar a inconstitucionalidade do 55, parágrafo 3º, por violação ao princípio da aptidão para a prova, como corolário do devido processo legal, porque
para que eu tenha direito ao bem juridicamente tutelado, eu preciso ter instrumentalidade no processo para conseguir chegar à prova e provar aquilo e esse caso é bem emblemático, realmente, da moça. Ou, então, sai-se por outro caminho. Está lá, depois da vírgula está lá, salvo o caso fortuito e força maior. Então tá. Sim. Eu defendo que é força maior. É um evento alheio à minha vontade, contra o qual não posso produzir prova. Por quê? Porque não sou eu o produtor dessa prova, é justamente o meu algoz, o meu adverso nessa situação. É o sonegador. E que tem mais poder, né? Isso, então. Curiosamente, eu citei isso lá em BH, na oficina, a sentença proferida pela Justiça do Trabalho é válida para incriminar o sonegador fiscal. Eu coloquei lá um acórdão em que o Tribunal Regional Federal, se não me engano, da terceira região, não, da quarta região aqui do Sul, condenava um empregador por sonegação fiscal se baseando na decisão proferida pela Justiça do Trabalho. Então, nota, eu fiquei pensando, o CARF também faz isso, viu, Carlos? Então, essa decisão do CARF também segue nesse sentido. Então, assim, serve para o mal, mas não serve para o bem. Mas aí seria a questão de perguntar, bom, se o empregador sonegador é condenado, o Estado reconhece os efeitos da decisão para fins penais, como é que não reconhece o do trabalhador que ajuizou a ação? Sim. Não é? É um paradoxo total. Né? Total. Deixa eu aproveitar aqui, ó, e mandar um grande abraço para o Neto, João Batista Pitts Neto, que está conosco ali dando boa noite. Ele também que trabalha muito nessa questão de meio ambiente laboral, Verdade. É perito da Justiça do Trabalho, está lançando um livro, já vou dar spoiler aqui, Neto, está lançando aí, já está no prelo, um livro sobre as novas considerações da perícia trabalhista e previdenciária. Ele está falando aí da perícia médica. Acho que vai abordar não só o judicial, acho que vai abordar um pouco do administrativo também, né, Neto? Se eu estiver errada, você me corrige ali. E o doutor Roberto fez uma ponderação muito interessante, Carlos. Ele falou, olha, tem decisão da TNU que se a ação for proposta no prazo bienal, valeria como início de prova material. Interessante essa decisão também. Uhum. Tem que ver se ela vai sobreviver, digamos assim, à nova realidade do contemporâneo escrito na lei. Mas é importante. Quer dizer, afinal, o que é contemporâneo, né? Essa é uma outra questão. Voltamos à questão do hermenêutica. Então, e quem reconhece que é contemporâneo, né? Aí é um ponto importante. Se a trabalhista reconheceu algo que aconteceu lá, ela pode ter dito que para ela era contemporânea as provas. Sim. Aí tem essa interpretação também que a gente vai ter que... E mandar um abraço aqui para a Valéria Fundão também, que é do Espírito Santo. A Valéria está fazendo um trabalho fortíssimo, Carlos. Não sei se você já conhece. Se não a conhece, é muito importante também conhecer. A Valéria está fazendo um trabalho muito importante na questão dos autos que estão sendo... os autos físicos que estão sendo... Como é que é a palavra que eu posso usar? Digitalizados, mas inutilizadas as provas físicas, né? Okay. Ela está fazendo um trabalho nos CRFs, no sentido de que essas provas, elas fazem muita diferença para o segurado no momento da aposentadoria. Então, ela tem várias sugestões de que deveria ser enviado um ofício para esses segurados, para que eles soubessem da importância desse material que está ali, porque muitos não estão sendo digitalizados, muitos são autos findos, que já estão sendo mesmo destruídos, né? Autos antigos. Entendi. E ela chegou a comentar comigo que tem alguns lugares, algumas regiões, Valéria, me corrija aí nos comentários, que eu não lembro bem direitinho, mas ela comentou comigo que tinha autos de 5 anos, em algumas regiões, então são autos muito recentes, né? E ela está fazendo um trabalho, ela tem um artigo escrito com o professor João Batista Lázari, eles escreveram no livro do ano passado, do congresso do ano passado, de 2018, que fala sobre esse tema muito interessante. Ó, o Neto está falando, sim, mês que vem já estará à venda. Ótimo. Muito bom. Então, esperamos o seu livro. Aguardamos, com certeza, ansiosos. Muito bem. E nessa parte da medida provisória, outro tema que assim, me deu bastante, assim, aquele ar de o que fazer, né? De onde estamos indo, é essa questão da prova da união estável, né? Mais uma vez com a palavra contemporânea, né? Então, a utilização da palavra contemporânea com o intuito de
restringir a produção da prova. E com um requinte de crueldade, no caso, né? Porque já temos aquela norma de 2015, que, a meu ver, soa inconstitucional, a distinção ali entre casamento / união estável, homoafetiva, de duração curta ou de duração maior, já para mim, um descrime que não é razoável. Estamos de novo na hermenêutica. E agora ainda a questão da prova da união estável ser contemporânea e antecedente a 24 meses do óbito. Quer dizer, eu vou ter que adivinhar quando eu vou morrer, para poder prova 24 meses antes. Não tem sentido lógico nenhum. Mais uma outra violação do princípio da aptidão para a prova, mais uma situação para indeferir benefício de pensão por morte. Há um foco muito grande, pelo que a gente vê na PEC, tanto na PEC 6 de 2019, quanto na medida provisória que virou lei, quanto às pensões. Me parece que eles elegeram como vilão, primeiro tinham eleito o rural, a medida provisória foi bastante pesada em cima do rural, tanto que a PEC deixou de abordar o rural, a meu ver, porque o que tinha que ser feito pela ótica deles em relação ao rural era aquilo que estava ali. Não se preocuparam mais com isso. De outro lado, as pensões sofrem achatamentos vergonhosos com a PEC 6 de 2019. E já começou isso com a 13846, quando nós vamos ter aí situações de pessoas que não vão conseguir comprovar a união, porque vão se estabelecer aí obstáculos à produção dessa prova, mais uma vez na linha do contemporâneo ou já ultrapassada essa contemporaneidade. Ali há menção expressa a esse prazo, e isso me preocupa muito, porque sabe-se, as pessoas não têm essa preocupação com a perda do ente querido, porque nós não queremos que isso aconteça. Sim. Então, esse é o tipo da prevenção que não existe, sabe? Muito poucos tomam atitudes no sentido de, quando eu faltar, não eu não quero deixar nada pendente e tal. Isso não é da realidade, não é da característica do brasileiro e de pessoa nenhuma, me parece. Com certeza. As pessoas, elas não são previdentes, eu brinco muito assim, quando a gente dá algumas aulas para o pessoal que não tem conhecimento jurídico, mas vai falar um pouco de previdência, eu gosto sempre daquela historinha da cigarra e da formiga. Só que é natural a gente pensar no futuro, mas não é natural, infelizmente, por mais que a gente saiba que todos vamos morrer, não é natural pensar na morte, A gente não quer pensar na morte. Hoje mesmo a gente começou o programa falando de uma morte super precoce que abalou o cenário previdenciário. A maioria das pessoas conhecia a nossa colega Andréa Costa. Um beijo grande para Maria Francisca, tia dela, que está ali escrevendo para nós, agradecendo as nossas palavras. E não é uma coisa natural, ninguém quer, e por isso ninguém se prepara. E aí, de repente, a gente vê, eu acho engraçado fazer um comentário que é assim, nós estamos numa época em que a gente está vivendo uma visão, cada vez uma interpretação mais aberta da Constituição. Essa visão mais aberta, ela tem uma tendência de atender melhor, a ideia atender melhor os casos concretos, já que a lei não pode positivar todos os problemas, todas as situações, a lei não consegue prever. Então, a ideia é que ela traga uma regra em que a gente possa fazer uma interpretação mais aberta nessa aplicação. Num caminho completamente oposto a isso, como o senhor muito bem falou, a questão da hermenêutica, a gente vê a legislação previdenciária afunilando os meios de prova. Ou seja, a gente vê que é nítida a ideia de diminuir a concepção dos direitos previdenciários. Então, não tem como dizer, não, vocês estão exagerando. Não, a gente não está exagerando. O que a gente vê é um movimento direcionado, um movimento extremamente conciso, no sentido de dificultar a prova. Sem contar que, ainda bem que não passou, que foi aquele absurdo no artigo 195 da Constituição da PEC, que queria dizer que o Poder Judiciário não poderia conceder direitos que não tivesse uma prévia fonte de custeio dirigida. Ou seja, eu até entendo a necessidade da prévia fonte de custeio. Mas a gente pode fazer interpretação, como, por exemplo, aqui citar, professor, eu nunca fui muito a favor dos 25% para todas as aposentadorias. Sou muito sincera aqui com os meus alunos, é o que eu falo na sala de aula. Mas o auxílio doença parental,
eu tenho um amor maior por esse elastecimento do direito. Porque a gente está falando a questão da legislação, ela fala de impossibilidade, né? Eu tenho que estar incapaz de permanecer. A legislação não diz que a pessoa tem que estar doente, fala que ela tem que estar incapaz. Isso. E a gente tem uma incapacidade legal, porque o Estatuto da Criança e Adolescente obriga as mães a estarem com os filhos no hospital, e o Estatuto do Idoso obriga as pessoas da família a acompanharem o idoso que está num leito hospitalar, principalmente do SUS. Exato. Então, eu tenho duas incapacidades que são forjadas pela própria lei. E esse caso, eu tenho uma simpatia, por mais que eu seja uma pessoa que trabalhe com custeio, que trabalhe no Tribunal da Receita, eu tenho um carinho maior por esse benefício, porque eu vejo uma incapacidade legal, criada pela própria lei. Sim. E aí, de repente, veio o artigo 195, eles queriam incluir uma regra para dizer ao juiz o que ele podia interpretar como incapacidade. E isso se elastece para outros conceitos do direito. Bom, mas a origem disso é a reforma trabalhista, né? O artigo 8º da CLT, dizendo que não se pode ditar súmula que crie direito ou restrinja direito, né? Ou cria obrigação, enfim. É uma tentativa evidente de tirar a possibilidade do Poder Judiciário inovar naquilo que o legislador não previu. Não se trata de ativismo judicial, é bom que se diga que há que se separar as coisas, porque, como foi dito, né, a Paula falou o que tinha que ser dito aqui. O legislador não contempla tudo. Ele não tem essa capacidade. Por quê? Porque as relações são dinâmicas, a sociedade muda, surgem novas formas de relação humana, de conflitos, e o legislador não cuidou de tudo isso. Então sobra a discussão do judiciário. Mas se tentar podar o judiciário a esse ponto de nada mais poder decidir, aí sim eu me preocupo muito, porque aí sim a advocacia terá um problema muito sério, porque quem constrói a jurisprudência, eu não vou dizer isso hoje, já disse isso várias vezes, é mais uma, e acho que, por exemplo, a doutora Bruna, aí, nossa querida coordenadora de Florianópolis, já é uma testemunha, né? Estou arrolando a doutora Bruna como testemunha. Quem constrói a jurisprudência é o advogado. Quem constrói a jurisprudência é o advogado. Por quê? Porque surge o caso concreto na mesa dele, as pessoas vão até o advogado formula uma tese, e essa tese é encampada, é aceita, é acolhida ou não pelo Poder Judiciário, e se transforma na tal da jurisprudência. Então, a jurisprudência não se faz ex ofício. De modo que, se manietar a construção da jurisprudência, está se manietando a advocacia. Com certeza. É a minha concepção simples na minha cabeça que a linha de produção do direito se dá nesta mão e não na outra. Não é do judiciário para os escritórios, é o contrário. Né? Eu ainda não julgo ex ofício. Essa aula de processo eu faltei. Então, e é nesse momento que a gente incentiva a advocacia a não desistir. Porque, assim, se eles desistirem, aí realmente, eu tenho até um comentário, Carlos, que eu aprendi muito com o Manuel Dantas, quando ele era presidente do CRPS. Ele dizia assim, ele dizia, olha, o INSS virou esse caos que, eu digo não o caos que nós estamos vivendo hoje, mas o caos que a gente vivia em 2000, 2005, até 2010, onde a gente não podia nada, e colocavam-se panfletinhos na parede dizendo você não precisa do advogado, desrespeitando claramente uma prerrogativa, né? Ele dizia assim, olha, foram vocês que deixaram isso acontecer. Que quando o INSS tinha fila, era muito chato, o advogado se ausentou do INSS. E ele dizia para o seu cliente assim, me traga o simples indeferimento. Isso foi uma prática por muitos anos da advocacia previdenciária. A gente tem que reconhecer a nossa meia-culpa também. E ele sempre dizia nas palestras, vocês permitiram que o INSS colocasse vocês da agência para fora. Aí nós perdemos o poder de um modo que você chegava na agência e você não tinha nenhum respeito lá dentro. Certo. E isso foi um trabalho, né? Foi sendo construído ao longo do tempo para que, enfim, o advogado passasse a tempos remotos, aí nos últimos 3, 4 anos, a ter, inclusive, um guichê de atendimento, que foi muito criticado por alguns, mas não deixa de ser uma grande vitória da advocacia o momento em que ele teve um guichê de atendimento. Então, a gente tem que reconhecer, e aí eu coloco muito as palavras do Dr. Manuel, que nós não podemos desistir nos problemas. É esse o papel do advogado.
É o papel de bater sempre em frente, contrariar essa questão da sucumbência. Se essa sucumbência ela traz um problema, então vamos levar isso para discutir nos tribunais superiores. Vamos discutir constitucionalidade, vamos discutir acesso real à justiça. Então, eu acho que tem muita coisa para ser discutida, mas a gente precisa de pessoas que coloquem a tese para que vocês possam julgar, né, Carlos? Exatamente. Por exemplo, eu sei que há uma grande expectativa na pauta do Supremo do mês que vem, porque, por exemplo, essa questão do acesso à justiça na justiça do trabalho está pautada. Existe o voto do ministro Fachin, existe o voto do ministro Barroso, né, são duas teses diametralmente opostas, e se aguarda ansiosamente que o plenário se posicione, né, porque isso deve, de alguma maneira, modificar também o espectro da ação dos advogados trabalhistas. Mas o que eu tenho também um recado importante aos advogados trabalhistas, e aqui tem feito isso muito, é dizer a eles que eles também têm que prestar atenção na atividade que já desempenharam, né, pelos serviços já prestados a vários clientes que tiveram demandas exitosas na Justiça do Trabalho, com créditos trabalhistas reconhecidos e já até executados, e processos findos, portanto, que esses processos findos talvez não tenham sido devidamente repercutidos, né? Gerado a devida repercussão lá na Previdência, né? Então, nós temos que, obrigatoriamente, deveria ser automático, né? Um indivíduo teve direito ao adicional de insalubridade. Isso deveria constar de um PPP, deveria o valor do adicional de insalubridade refletir no salário de contribuição dele, deveria automaticamente esse tempo ser computado como especial e não como comum. Nada disso acontece automaticamente, né? De modo Não que... acontece, Carlos, até para fazer uma ponderação. Os nossos, na época que eu estava no CRPS, se nós, conselheiros, não escrevêssemos lá, olha, não tenho direito ao benefício, mas tal tempo reconhecido deve ser averbado, se isso não saísse no acórdão da junta ou da Câmara de Julgamento, sequer o que acontece dentro do âmbito administrativo é averbado. Pois é. Imagina o que acontece fora. Fora, pois é. Né? Então, quer dizer, acredito que muitos advogados trabalhistas tenham a possibilidade de, nesse momento aí de queda da procura por novas demandas, por novos ajuizamentos, voltar os seus olhos para esses casos que já repercutiram, já geraram decisões, sentenças homologatórias ou condenatórias, e, de repente, chamar seu cliente e dizer assim, olha, você já se aposentou, você já viu como é que está seu tempo, isso aqui já foi averbado lá na Previdência? São demandas possíveis, né? Sim. O doutor Roberto, aqui vou fazer uma menção ao Roberto. O Roberto sempre fala, o escritório trabalhista está cheio de clientes nos seus arquivos, porque esses clientes, por exemplo, como ele fez um comentário aqui, ó, por que a maioria dos juízes do trabalho não determina a retificação, né, da GFIP como uma obrigação acessória para que fosse inserido no CNIS? E aí, ele fez um comentário justamente do que o senhor estava falando, né? Isso. Exatamente. E os clientes, eles estão dentro dos escritórios trabalhistas. É só mexer lá nos arquivos que eles estão lá. Um crédito positivo, né, ao nosso amigo Roberto aí também, né, mais uma vez mandando um abraço para ele. O Tribunal da 8ª Região, Pará e Amapá, tem uma súmula sobre isso, determinando, então, em matéria sumulada por aquele regional, que toda decisão judicial deve gerar GFIP retificadora mês a mês. É o único tribunal que eu conheço que faz isso. Eu nem sabia, mas achei muito bom saber. Então, nas minhas sentenças, eu reproduzo a súmula da 8ª Região, sou juiz da 12ª, mas eu reproduzo aquela súmula na minha decisão para que isso gere, pelo menos para o trabalhador, olha, se aparecer com a minha sentença lá no INSS, aqui, ó, o juiz mandou. Né? Se o empregador não fez, se essa GFIP não foi, não gerou mudança no CNIS, é situação de JA, né? É um meio caminho andado, digamos assim. Mas eu sei que realmente a crítica é procedente e é uma crítica construtiva. Eu, vez por outra, sou instrutor de cursos também na ENAMAT, né, no Tribunal Superior do Trabalho, para colegas, juízes do trabalho, e eu faço ênfase nesse aspecto,
né? Digo, olha, todos nós, né, dada a ideia da máxima efetividade possível dos direitos sociais, deveríamos nos preocupar com isso, nas decisões. Né? Colocar aquilo que a oitava região já simulou, deveria estar automaticamente já junto com o intime-se. Né? Com certeza. Terminou a sentença, intime-se e retifique-se a GFIP mês a mês. Mas é um caminho a ser construído. Enquanto isso não acontece, cabe, a meu ver, à advocacia trabalhista, especialmente a trabalhista, mas não retirando tal possibilidade da advocacia previdenciária, porque, digamos assim, vamos que um advogado trabalhista não se sinta pronto para ajuizar uma ação previdenciária. Então, são os escritórios de advocacia previdenciária que vão ter que fazer isso. Com certeza. É importante essa conexão do resultado da decisão trabalhista favorável com repercussão previdenciária, senão direitos ficam perdidos aí. Né? Com certeza. E são de inúmeras possibilidades. Né? Citamos algumas aqui só para ilustrar, mas são muitas possibilidades. Né? E isso é um alento da advocacia trabalhista. Mandar um abraço para Carolina Botelho, que também está sempre participando, ela é professora também, para Marina Moraes, nossa aluna Simone Hirossi, mandar um abraço para Lúcia Catarina, que é minha amiga aqui de Curitiba, Alessandra Crescencio, que também é nossa coordenadora, Ana Enes, e mais algumas pessoas aqui que porventura eu tenha pulado, Andréia Furtado, que é de Bacabal, então, lá no Pará, né, Andréia? Bacabal, Maranhão? Maranhão. Né? Estou trocando, Andréia, tá perdão. Pertinho. Eu conheci a Andréia em Marabá. Uhum. E aqui o Roberto mandando... O Roberto fez um comentário aqui brincando, que é quando você falou de união estável, ele falou que o momento de casar é agora. Então, se o momento de casar é agora, vamos casar o Roberto. Ai, vou perder o emprego amanhã por causa dessa piadinha infame. Então, não, eu sou testemunha de defesa. Obrigada, só estávamos ilustrando o caso. Isso. Eu tenho dito que o padre agora diz assim, ó, declaro vocês marido e mulher, mas só daqui a 2 anos é que vocês vão ter algum efeito previdenciário disso. Uhum. Ele já tem que avisar, né? O padre, o celebrante, enfim, vai ter que falar alguma coisa sobre isso lá. Eles estão sabendo. Mandar abraço. Hoje estou até gaguejando. Para o Lúcio Cipreste também, que é super querido, está sempre conosco aqui nas lives. Pessoal, se vocês estão gostando, deixa eu aproveitar e pedir, compartilha na sua timeline, compartilha na timeline de um colega, num grupo que você faça parte. Muito importante as ponderações do professor Carlos Alberto, e com certeza elas vão engrandecer o dia a dia de trabalho de muitos colegas nossos da advocacia previdenciária. Vou aproveitar e chamar a Helena. Helena sumiu aqui, Helena apareça, para a Helena colocar aqui o link do curso que vocês vão realizar no dia 27 de setembro. Esse curso vai ser em São Paulo, com a nossa coordenadora Helena Venhausen. A Helena já deu um oi agora há pouco aqui, Helena aparece aqui de novo. Coloca o teu link para o pessoal se inscrever, ou se você conseguir jogar a foto no comentário, pode jogar a foto também, para o pessoal não deixar de se inscrever no curso do professor Carlos Alberto, que vai ser com certeza muito bacana, e vão tratar de muitos outros temas, né? Professor, você quer selecionar dos temas que você vai tratar no curso, alguma outra pincelada para trazer para o pessoal que está nos assistindo? Claro. Então, me parece assim, ó, que, como eu falei, né, um grande foco é a 13846, a gente vai tentar fazer a abordagem dela, os seus principais tópicos e suas repercussões, né, já falamos alguns deles, né, e pegar e destrinchar mesmo essa ideia das ações trabalhistas com um enfoque, com matiz, com algum aspecto previdenciário envolvido. Né? Então, as acidentárias, que são, como eu disse, ainda uma grande fatia desse conteúdo, que não vai diminuir, muito pelo contrário, né, do meu ponto de vista, de onde eu atuo no processo, me parece que eu tenho algumas coisas relevantes a dizer para aqueles que atuam, e, de novo, agora na contramão, né, não que sejam mão e contramão, mas na via oposta ao que eu falava sobre o advogado trabalhista poder entrar na seara previdenciária dos seus antigos clientes, né, talvez não tão antigos assim,
Mas lembrando que as revisionais têm 10 anos de decadência, então dá para ser cliente antigo, sim, para capturar essas informações e transformar isso em proveito desses trabalhadores. E também os advogados previdenciaristas, essa questão acidentária, muitas vezes tem um trabalhador que busca um escritório, busca para obter uma auxílio-doença, uma invalidez, e se caracteriza ali a natureza ocupacional, há ainda a questão da responsabilidade civil do empregador, do tomador de serviço. A reforma trabalhista trouxe uma regra para o trabalhador que acabou sendo positiva. Eu não consigo citar tantas outras. Mas a questão da responsabilização do tomador de serviço terceirizado pelo meio ambiente de trabalho, a meu ver, é um divisor de águas. Por quê? Eu posso ter uma situação em que a empresa prestadora de serviços não tenha lastro patrimonial para arcar com uma indenização, mas eu tenho atrás dela uma tomadora que pode ter sido, inclusive, a responsável única e exclusiva ou principal por um acidente, uma doença ocupacional. E aí muda totalmente de figura. Isso está lá na Lei 13.467, né, na chamada reforma trabalhista, numa alteração sutil que tem na lei de terceirização. E isso, de novo, me parece que está sendo ainda pouco esgrimido, né? Então, a minha ideia, né, junto com a doutora Helena, foi trazer para o curso essas questões que, na minha humilde visão, eu possa gerar algum acréscimo de conhecimento à advocacia para que isso se torne positivo, se torne relevante para esse jurisdicionado que muitas vezes tem muitos direitos a postular, mas que às vezes, por uma questão de foco direcionado apenas para alguns deles, coisas importantes acabam deixando de ser postuladas, né? Então, as ações de indenização, as ações por acidente fatal, né? Nós estamos aí com Brumadinho, ainda que é um exemplo tão recente na nossa vida. Acidente de trabalho coletivo, né? Sim, né? A queda do avião da Chapecoense, agora Brumadinho, né? Quer dizer, são fenômenos que nos desafiam, né, para como gerar uma proteção jurídica justa aos familiares do trabalhador falecido, aquele chamado dano em ricochete. Como é que isso é ajuizado? É na Justiça do Trabalho, a competência da Justiça do Trabalho, né? Não há mais competência da Justiça Comum para dano acidentário em matéria de responsabilidade. Continua para a pensão por morte acidentária. Conectado a isso, eu tenho dito a importância do reconhecimento do nexo de causalidade ou concausalidade por conta das diversas consequências que acarreta a não concessão de um benefício acidentário. A diferença antigamente do auxílio comum para o acidentário era um B31 para um B91, mas muito pelo contrário, estabilidade, FGTS, plano de saúde, né, só para dar 4 exemplos bem simples. A invalidez acidentária, se a PEC passar do jeito que está, vai ser maior do que a invalidez comum. A invalidez comum vai ser 60% mais 2% para cada ano acima de 20 ou acima de 15. A invalidez acidentária é 100%. Continuará sendo 100%. Então, notem como vai ser importante, né, a caracterização da morte. E aí nós vamos precisar muito do trabalho pericial, e aí eu gosto de citar o nosso professor Neto, porque aí vai ser o momento em que os quesitos vão ser fundamentais, né? E lembrando sempre os ensinamentos que o Neto trouxe para nós recentemente aqui numa live. Não é discutir diagnóstico, porque o médico é quem dá o diagnóstico, mas discutir a forma de construção desse diagnóstico para que a gente possa, então, ponderar com literatura médica, com questões que são possíveis do advogado questionar, principalmente para aquele segurado que não tem como contratar um assistente técnico. Exatamente. E quando eu tenho dinheiro para contratar um assistente, tudo fica mais fácil. Mas muitas vezes eu preciso, advogado, né? Eu nem estou advogando, mas eu uso essa palavra no advogado, fazer esse papel de questionador, de saber como fazer essa quesitação. E aí o professor Neto várias vezes veio aqui falar isso para nós. E cada vez vai ser mais importante, porque configurar, caracterizar o acidentário vai ser uma fundamental diferença na vida desse segurado. Deixa eu aproveitar aqui, Carlos, o pessoal está escrevendo para você. A Helena escreveu aqui, ó, pessoal, em tempos de tantas mudanças legislativas,
o operador do direito necessita se debruçar nos estudos. E por isso programamos esse mega curso em São Paulo, que é com o professor Carlos, né, magistrado federal, com inúmeros cursos, obras importantíssimas. Você sabe que eu sempre conto para o Lázaro que eu sou, acho que, a única que tem todas as edições do livro de vocês. Então, daqui a pouco tem notícia. Tem spoiler também. Tem spoiler daqui a pouco. Deixa eu chegar no final para eu dar o spoiler. Então, no final, você me conta, peraí. Na final, E aí ela está colocando aqui, ó, temas práticas das reformas trabalhista e previdenciária e seu impacto na defesa dos direitos sociais, lá na Avenida Paulista, dia 27/9. A Helena colocou ali, pessoal, quem quiser, entra no nosso site www.ieprev.com.br, garanta sua vaga. Os nossos cursos têm um preço super acessível, ou escreve inbox direto para a doutora Helena, que é a nossa coordenadora, ela vai responder, vai dizer como é que está a questão das vagas, como é que você se inscreve, já entra numa lista lá com ela de pré-inscrição e já vai sabendo como é que funciona, né, Helena? Então é só falar com ela ali. O Marcelo Fontes mandando boa noite. A Marli falou o seguinte, minha internet caiu, essa súmula trata sobre o quê? E o Pascoal já veio aqui e falou, ó, já estou incluindo a súmula 1 do TRT8 na minha petição inicial. Obrigada, professor. Ok, obrigado também. Excelente. Marli Santana fala sobre a necessidade do juiz trabalhista, já de cara, quando conhece um vínculo, ele pedir essa anotação no CNIS. É isso, né, professor Carlos? Isso, ela diz assim, ó, eu não tenho o texto aqui, se quiserem eu coloco, mas assim, em breves linhas, né? Determina que toda vez que houver decisão, né, uma sentença favorável, ela diz assim, deverá o empregador emitir GFIP retificadora em relação a todos os meses do período contratual em que tenha havido a retificação do salário de contribuição, sem prejuízo do recolhimento da contribuição previdenciária, juros e multa. Então, quer dizer, porque o que toda sentença gera? Recolhimento previdenciário do período, mês a mês e tal. Mas isso, se não vier acompanhado de uma GFIP retificadora, não tem documentação comprobatória dentro do sistema, né? Então, quer dizer, a pessoa faz um cálculo, tem sua memória de cálculo nos autos, ele vai lá e emite uma GPS com aquele valor integral, pronto, é isso. Com a GFIP retificadora, me parece que a coisa muda de figura. Ainda que não haja uma automática alimentação do CNIS com ela, mas pelo menos a decisão judicial assim determinando e havendo nos autos, porque aí se determina que comprove nos autos, tem que emitir a GFIP retificadora e comprovar nos autos da ação trabalhista, lá na execução. Então, quer dizer, tem todo o elemento probatório na mão ali, para fazer uma justificação administrativa muito mais tranquila, né? Muito menos tormentosa do que é quando não se tem nada, né? Não se tem, ou se tem só a sentença, né? Perfeito. Pessoal, só para o pessoal olhar ali nos comentários que o Pascoal Batista fez o favor de colar ali para nós, e aí vem com todas as considerações, ficou muito bom. Então, o pessoal já acompanha, já cola ali para estudar. Professor, só por essa dica já valeu a nossa live, hein? Foi aquela história do salvou o processo? Quem sabe? Já salvou o processo de muitos aqui. Pelo menos já fez um salvamento preventivo de inúmeros segurados trabalhadores. E para fechar, eu queria que você trouxesse mais alguma pincelada do curso, alguma coisa assim que você acha que é fundamental e vai tratar no curso. Então, não falei, a gente até, quando trocava ideias antes da live, a gente falava sobre a questão do PPP, né? Então é outro tema, né? Quer dizer, a questão da atividade nociva, com a exposição a agente nocivo à saúde, muitas vezes é reconhecida numa decisão judicial trabalhista, mas não gera efeito de retificação de PPP. É uma matéria que pode ser esgrimida numa ação trabalhista, inclusive determinando ao empregador que emita novo PPP sob pena de multa diária. E assim a jurisprudência tem sido construída. Não tem sido ainda uma quantidade significativa de processos, dadas as consequências da reforma, mas enquanto a reforma não aconteceu, estava sim, um crescente esse tipo de demanda. Muito positiva, acredito eu, ajude bastante, porque determinando a retificação do PPP, o empregador sendo o emitente do novo PPP, já com as informações corretas, a partir daquilo que foi objeto de instrução e julgamento na Justiça do Trabalho, há outros elementos, muda totalmente a questão para esse trabalhador. Mas, como eu disse, me parece que a grande cereja do bolo do curso, na minha humilde visão, seja a questão da revisão
do CNIS, da revisão de benefícios, pautada em decisões proferidas na Justiça do Trabalho. Então, tanto eu vou falar do passado como do porvir, né? Quer dizer, bom, tem ação trabalhista em curso, vale a pena ficar fazendo acordo por verba indenizatória? Já vou adiantar que, né, conciliar é legal, mas vamos lá, devagar, né? Não adianta Às vezes jogar. as pessoas querem fugir do imposto de renda e acabam Pois jogando alguns valores nessas questões indenizatórias, mas perdendo muito mais lá na frente, né? Demais. Ainda mais num momento como esse, em que a gente vê quanto é precioso cada dia de contribuição de um indivíduo, né? Porque às vezes vai ser a diferença entre conseguir adquirir o direito ou não, né? Não. Pode, por um dia, a pessoa não conseguir adquirir condições de se aposentar, vem uma reforma e joga a pessoa para mais 5, 10 anos de contribuição. Isto é o que vai acontecer, sim, em muitos casos, caso a PEC seja aprovada nos termos que se encontra. E o spoiler? Antes de você contar um spoiler, deixa eu fazer um comentário só desse que você falou. Eu só, assim, a maioria dos advogados, é por isso que eu falo, tem que conhecer o trabalhista, o previdenciário e o tributário. Porque às vezes a pessoa faz essa questão aí para fugir do imposto de renda e ela acaba jogando todas as verbas no indenizatório para fechar o acordo. E aí acaba que o advogado da empresa fala, olha, mas é bom para você também, você joga como indenizatório, não paga imposto de renda sobre essa parte indenizatória. E aí eu tenho que fazer o triste comunicado de que estão sendo glosadas todos os que nós chamamos de RRA, rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial. Essas verbas, já no CARF, na via administrativa, elas estão sendo glosadas porque elas são descaracterizadas como natureza indenizatória. A pessoa precisa trazer aos autos a prova e a Receita Federal não tem aceitado, que é só porque, como no acordo homologado, elas foram tidas como indenizatórias, não necessariamente serão assim aceitas pela Receita Federal. Eu até divido um pouco desse pensamento, eu acho que a Receita, sendo um órgão administrativo, não teria o condão de desmistificar, de mudar a natureza de uma verba homologada pela Justiça do Trabalho. Eu defendo nesse sentido, mas sou voto minoritário e hoje, por voto de qualidade, essa verba tem sido considerada uma verba de natureza remuneratória. Então, muito cuidado ao advogado que orienta o cliente a fazer isso para fugir do imposto de renda. É importante fazer essa ponderação, porque às vezes ele faz um pensamento na hora que vai continuar prejudicando no INSS. Mas a Receita Federal vai glosar o imposto de renda e vai cobrar do mesmo jeito. Então, não vai ter o resultado prático e ainda por cima vai prejudicar a aposentadoria. Eu agora, recente, tive uma convocação para trabalhar no TRT, né? Estava convocado no tribunal. E veio para mim um recurso da União, né, discutindo a natureza das verbas homologado o acordo, a União questionou as verbas. A súmula diz que é possível, né, o acordo pode ser transacionado e tal, só que aí eu coloquei o seguinte: em vez de a União, um pouco dentro dessa linha aí, né, não cabe à União discutir o que as partes transigiram, a não ser uma fraude evidente, gritante, né? Então, só tem verba remuneratória na petição inicial e aparece lá um dano moral não sei de onde. Tirando essa situação, que é uma situação esquisita mesmo, esdrúxula, existe aquela situação da União que quer, não, mas tinha que ser pelo menos 50% remuneratório, 50%, não tem isso em lugar nenhum. Aí eu fiz o seguinte comentário, né? Em vez disso, deveria a Procuradoria Federal tirar cópia dos autos, que estava recheado de prova de salário por fora no processo. Eu não fui o homologador do acordo, eu estava no juízo recursal, estava com o relator do recurso ordinário da União. E disse, a prova dos autos está recheada de salário por fora. Tinha a prova documental de salário por fora e a Receita Federal está sabendo disso? Cabia ao procurador, até como dever de ofício, encaminhar a cópia daquele processo para a fiscalização. Oficiar, né, a fiscalização. E não tem nada a ver com o acordo. Por quê? Porque o crédito da União é um crédito indisponível, não pode ser objeto da transação entre as partes. Está aprovado o salário por fora, vai lá a Receita Federal e emite a notificação e vai discutir, vai lá para o cargo discutir. E eu não tenho dúvida que vai reconhecer que a dívida é procedente. Por quê? Salário por fora,
o empregado pode abrir mão do reconhecimento desse salário por fora, do FGTS sobre esse salário por fora, etc. Pode. A União nunca. A União não pode abrir mão. Né? Exatamente. Não, e não abre mesmo, né? Eu gosto sempre de frisar para as pessoas assim. Algumas vezes até passa um pouquinho do limite, às vezes a gente tem uma denúncia, por exemplo, até uma fiscalização feita pelo antigo Ministério do Trabalho, que a gente julga muita coisa antiga, às vezes aquela fiscalização ela até cai por terra, mas a Receita continua batendo em cima de verbas que já foram, às vezes, até consideradas como verbas realmente inexistentes, ou contrato de prestação de serviço, alguma coisa desse gênero. Mas, assim, é importante frisar essa interdisciplinariedade, né? Que você lida lá todo dia, de certo modo, dentro do tribunal, porque está toda hora recebendo tributário, previdenciário e trabalhista, principalmente. E aí a gente, como o advogado em si, cada vez mais tem que se especializar nas três, né, professor? Porque a orientação, ela precisa absorver esse fluxo dinâmico que é o nosso dia a dia entre empresa e trabalhador. É verdade. Um outro tópico, eu me lembrei de um negócio importante da 3846, que é a questão da vedação da inscrição post-mortem do segurado contribuinte individual, que tem um aspecto tributário que aí eu já vou deixar para frisar lá no curso, porque envolve a questão da contribuição dele, que não é facultativa, é tributo, portanto. Se é tributo, ele é devedor do tributo, esteja vivo, esteja... E essa vedação, ela atinge de morte a questão, atinge muito a questão que a gente fazia de planejamento, porque eu não posso planejar para o passado a inexistência de uma contribuição, mas uma categoria obrigatória, ela existiu. Sim. Né? E a Receita, hoje em dia, eu sempre falo isso para os meus alunos, ela tem ido atrás dos contribuintes individuais com bastante força. Tenho ouvido falar também bastante disso, né? E a nossa pergunta eu sempre fico para entender isso. E se ele sofre uma fiscalização? Como é que fica essa vedação da legislação de que eu não posso ter uma inscrição pós-morte? Como é que fica isso? Sim. Né? E assim, por exemplo, o exemplo que eu gosto de dar em aula. Digamos que alguém se inscreva para fazer a primeira atividade na vida, vai ser motorista de aplicativo. Nunca trabalhou antes, então vai ser um individual. Né? Começou dia 1º de agosto. Aí hoje é dia 26. E pensa, bom, no dia 15 que vem, eu tenho que recolher minha primeira contribuição como individual. Só que aí ele falece no dia 30 de agosto. Ele sofre um acidente no Uber, morre. A família pode recolher a contribuição que ele deve, porque deve. Até o dia 15. Não só pode, como deve recolher a contribuição que ele deve. Isso pode ter essa obrigação. E não é inscrição pós-mortem. Né? Então, nós vamos ter problemas seríssimos, mais uma vez, de interpretação. Né? Porque, mas aí isso pode acontecer também 2, 3 meses seguidos, eu acho que o raciocínio para mim não mesmo. Não faz diferença. Né? E é um tema. Também é o mesmo. Porque se ele figurava na categoria de obrigatório, sim, ele tem o direito, a família tem o direito de recolher por ele. Sim. Mas entre essas teremos muita coisa para ser discutida nesse curso, né, professor Carlos? Pois a minha preocupação, eu conversei com o doutor Elencio, é montar o curso de tal maneira que o que eu prometer falar tem que cumprir. Né? Tem que fazer conseguir cumprir o programa enxutinho para não faltar conteúdo, não deixar de falar de algum conteúdo que a gente sugeriu. Né? Excelente. Bem, professor Carlos, eu vou agradecer, já estamos no adiantado da hora, são 10h25 já. Quero mandar um abraço aqui também para Thaís Salzon, que também é nossa professora de gestão, e ela está aqui. E mandar um abraço para todo o pessoal que esteve conosco. Se porventura hoje eu não li o nome de alguém, me desculpem, é que são mais de 200 comentários, nós temos muitos comentários, então tá difícil, mas eu sempre tento fazer a leitura de todos. Às vezes eu não consigo ler o comentário completo, mas pelo menos uma menção ao nome dos nossos seguidores, das pessoas que estão aqui conosco. Senhor Carlos, eu vou então lhe passar a palavra para o senhor se despedir do pessoal. Eu já vou lhe agradecer enormemente em meu nome, em nome do Dr. Roberto, em nome do IEPREV, em nome da nossa coordenadora, doutora Helena, agradecer a sua presença sempre muito carinhosa conosco, essas explanações e aquele spoiler que eu não deixei você dar, porque eu dei uma seguradinha. Esse é o momento. Está na hora. Pois é, então tá, muito obrigado mais uma vez, né? Uma saudação especial tanto para você, Ana Paula,
para o nosso caro Roberto, para a doutora Helena, para todos que nos acompanharam. Espero que tenha sido produtiva essa live, né, sem prejuízo das próximas. Né, quem sabe nos encontramos em São Paulo, fica o convite. E o spoiler é o seguinte, está saindo, quer dizer, não está saindo ainda, mas há um rascunho já pronto, caso não aconteça nenhuma mudança na PEC 6 de 2019, de um livro Comentários à Reforma da Previdência, de minha autoria, junto, na verdade, né, quase que eu sou o coadjuvante aqui, depois desse time que eu vou dizer, né? João Batista Lázaro, Gisele Kravchichin e Daniel Machado da Rocha. Eu tenho lá uma participação especial lá também, né? Então, o rascunho está pronto, né? Foi encaminhado à editora hoje e deve sair pela editora Forense, Comentários à Reforma da Previdência, se sair reforma, e se for essa que estiver aí tramitando. Caso haja alguma alteração, a gente naturalmente vai ter que fazer alguns ajustes, mas esse é o spoiler, né? Então, em breve, teremos uma obra, mais um filhote aí, né, na vida literária, né, para tentar colaborar com a construção doutrinária do direito previdenciário. Era isso. Bem, eu já quero fazer uma ponderação. As minhas palavras, elas seriam totalmente desnecessárias, né, pelos nomes que foram citados. Mas quero dizer, assim, do meu carinho pelas obras de vocês, do João Batista Lázaro, do Dr. Lázaro, que eu sempre chamo ele de Lázaro, sua, da Gisele Kravchichin, e agora junto com o Daniel, né? Porque antes, normalmente, eram vocês três e o pai da Gisele. Isso. Agora, com o Daniel Machado da Rocha, ganha peso também. O Daniel tem um livro que eu gosto muito, que é um livro de comentários à legislação previdenciária, que eu uso muito aquele livro dele, que eu acho assim super bacana, e agora vocês vão unir esse conhecimento de vocês quatro. Esse livro vai ser imbatível. Já quero dizer desde já, com muito carinho, e sem nenhum exagero, que esse livro, não tenho dúvida, que vai ser um sucesso de vendas vindo de vocês três, fazendo comentários aí sobre essa grande mudança de regime jurídico que nós vamos viver, né? E incentivar os advogados a conhecer essas alterações um pouco mais a fundo. Vou aproveitar quem está nos assistindo, hoje estou até trocando as palavras, convidar para que venham fazer parte da nossa pós-graduação. Nós tivemos a aula magna com o Dr. João Batista Lázaro na sexta e no sábado, foi um sucesso. A aula está disponível no YouTube, está disponível no Facebook, os meninos vão fazer amanhã uma edição com os melhores momentos dessa aula para que vocês tenham acesso também, é um acesso livre, gratuito, e para dizer que após vocês ainda podem se inscrever, então aproveitem. Quem já tem pós-graduação, eu não quero me preocupar em fazer prova, eu não quero me preocupar em artigo, não tem problema, assiste como ouvinte, transforma a pós-graduação num grande curso de atualização previdenciária. Após ela tem a coordenação do Dr. Roberto, nosso queridíssimo Dr. Lázaro, sempre trazendo suas inúmeras contribuições, e comigo também. Então, essa pós-graduação, ela tem todos os temas, você vai acompanhar a reforma da Previdência online. Eu gosto de brincar assim, que é uma reforma da Previdência online, que nós estaremos todos os meses, quinzenalmente, ou aproximadamente quinzenalmente, de acordo com os feriados também, nos encontrando, seja no presencial para a turma do presencial, seja no EAD, para trazer as novidades dessa loucura que nós estamos vivendo no mundo previdenciário. Mas que é fundamental estudar, né, professor Carlos? Pois é o nosso dia a dia, né? Não tem como. Com certeza. Aposta num preço super bacana, não é porque eu sou coordenadora, é porque está num preço muito bacana. O doutor Roberto, ele deu um presente para a advocacia previdenciária, Carlos, num preço, assim, extremamente acessível. O Roberto, como sempre, é um entusiasta da advocacia, um entusiasta do ensino previdenciário. E ele colocou o preço muito barato, mas para que todas as pessoas possam assistir sem perder a qualidade. Com a qualidade dos melhores professores aí. Você vai receber nosso convite em breve também. Você como é que é? Já estou no grupo, né? Já estou ali. Está rolado. Estou arrolado, só falta chegar o dia. Você já é nosso, como se diz. Mas, Carlos, então, muito obrigada. Já chamei de Carlos, porque aqui é um bate-papo super informal, mas um abraço para você. Obrigada por estar conosco, por aceitar estar sempre conosco. Te desejo um excelente curso no dia 27, não tenho dúvida que será. Aproveita os lanchinhos lá, que a Helena sempre faz um coffee break maravilhoso. Eu ganhei uma festa de aniversário da Helena, nunca vou esquecer. Foi a primeira vez que eu ganhei uma festa de aniversário num congresso.
Olha. Eu e o doutor Sodero fazíamos aniversário exatamente, nós fazemos no mesmo dia, no dia de um seminário. Uhum. E a Helena, junto com a Vera Queiroz, elas fizeram uma festa maravilhosa. A Helena me deixou super emocionada. Teve bolo de nozes, que é o meu bolo preferido. Teve um brinde com todo o pessoal do seminário. Eu nunca vou esquecer. Foi uma coisa que me marcou muito. Eu quero mandar um grande abraço para a Helena também e que esse curso seja excelente para todos que vão cursá-lo lá e que vocês aproveitem muito. Carlos, vou te passar mais uma vez a palavra para você dar boa noite. Tá certo. Agora, sem mais delongas, porque acho que estão todos cansados aí, tem um dia de batalha pela frente. Mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite a todos. Até uma próxima vez, seja aqui, seja em São Paulo, seja numa live, seja na pós, né? Estamos sempre juntos, né? Meu objetivo é estar sempre próximo daqueles que pensam na Previdência e nos direitos sociais como aquela ferramenta para buscar o tão sonhado bem-estar social, ainda que alguns não queiram. Que ótimo, obrigada, Carlos. Pessoal, um grande abraço para vocês, nos vemos na próxima semana e um abração para todos que estiveram conosco até aqui, para a família da Andréia, um beijo grande de todo o coração, paz e luz para vocês, com todo carinho, um carinho muito sincero de quem conhece a família e quem acompanha todos lá. Um grande abraço. Pessoal, até a próxima semana, nos vemos em breve. Tchau, Carlos. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Tchau, tchau.